Aleluia. Levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos aqui a um só coração, diante da Tua palavra, em honra à Tua presença, dando liberdade ao maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo, você é livre para mais uma vez exaltar essa palavra. Espírito Santo, vem mais uma vez glorificar Jesus. Que o Senhor se derrame sobre nós. Temos fome e sede da Tua presença. Te damos reverência, respeito à Tua voz. Maravilhoso Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de Deus e conhece o coração de cada pessoa aqui. O Senhor conhece a necessidade, o propósito. E só mesmo o Senhor para pegar essa palavra e deixar ela tão pessoal em cada coração. Espírito Santo, vem sobre nós, você é livre nessa casa. O Senhor tem o Senhor tem os seus propósitos nesse lugar. E a Ti queremos dar a honra, o louvor e a glória no precioso nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, amém? Dá um abraço para as 3 pessoas aí perto de você, diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Amém, amém, amém. Louvor, obrigado, gente. Que bênção. Vocês são muito bons. Top, top, top. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Você pode sentar? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, gente. Que especial estar com vocês, viu? Boa noite, né? Graça e paz do Senhor Jesus. Quem não conhece, eu sou o Carlos Júnior, sou lá do Recife. Amém. E a melhor coisa do Recife são os recifenses. Amém? A melhor coisa que a gente tem lá é a gente mesmo. E é um prazer estar com vocês, é um privilégio estar aqui, né, nessa igreja. Eu tenho um carinho enorme pelo seu pastor, né, pelo apóstolo Sérgio Pessoa e Marinalva. A gente se encontra em alguns eventos ao longo do Brasil durante alguns anos. E eu particularmente, eu comecei a desenvolver em mim um respeito grande por pessoas consistentes. Pessoas que têm uma consistência na fé, nos seus valores, na voz de Deus sobre a sua vida. Eu tenho grande admiração por pessoas assim. São pessoas que eu dou a minha atenção, dou o meu respeito, dou a minha honra, gosto de me expor, gosto de ouvir. E o seu apóstolo é um homem que carrega um espírito da fé. Tem pessoas que explicam muito bem sobre fé, tem umas pessoas que carregam um manto de fé. E o seu apóstolo é um homem que carrega esse manto de fé. E sempre que eu estou com ele, eu sou incendiado a querer orar mais, a confessar mais a palavra, a entrar em novos níveis, né? Essa semana a gente descobriu que ele vai estar conosco lá no Recife, no aniversário da nossa igreja. Eu creio que vai ser muito especial. E já faz uns 4 ou 5 anos que a gente vem tentando, né, estar aqui com vocês. Ele vem ensaiando esse convite, mas por motivo de agenda dele ou minha, a gente acaba não, né, conseguindo. Mas dessa vez eu creio que Deus tem algo especial para fazer aqui. Eu penso que o Senhor acumulou, porque ele tinha de unção desses Antoninhos que ele chamou para soltar tudo de uma vez aqui. Então, cuide de ficar conectado com Deus e pegar tudo, amém? Amém? Eu quero começar fazendo 2 perguntas aqui, aleluia. E a primeira eu quero que você seja bem efusivo em responder, ok? Quantos aqui confiam em Deus? Mais uma vez, quantos aqui confiam em Deus? Aleluia. A segunda pergunta que eu tenho para você, essa não precisa ser efusivo, pode se controlar. A segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte: Deus confia em você? Essa pode segurar a resposta aí dentro de você. A primeira, maravilha, eu sei que nós confiamos em Deus, afinal de contas, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é bom, amém? Ele é digno de nossa confiança. Agora, a questão do quanto nós vamos desfrutar da graça dEle aqui na terra, do quanto de unção vai operar na sua vida, do quanto você vai ter do favor de Deus operando em você, do quanto você vai ter influência na sua vida ministerial, depende muito do quanto Deus confia em você. Amém? E esse é um dos grandes propósitos de nós trabalharmos esse assunto, né, hoje e amanhã, sobre um seminário sobre honra. Amém? Dentre muitas importâncias, significâncias de tratarmos esse assunto na igreja, é que quando você pegar o espírito de honra, se pegar um coração de honra, você se torna alguém confiável a Deus. E quando Deus, irmãos, tem confiança em você, confia nele, maravilha.
Amém? Agora, quando Deus tem confiança em você, se prepara. A Bíblia fala que em Salmos 84, 11, que o nosso Deus, Ele é só escudo, Ele não sonega nenhum bem, Ele derrama. Ele derrama graça, Ele derrama favor, Ele derrama capacidade, Ele derrama glória, Ele manifesta a sua bondade aos que andam retamente. Amém? Então eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje serão dias de uma glória maior, serão dias de uma graça visível na sua vida. Amém? Porque o seu coração, aleluia, está confiável, será cada vez mais confiável diante de Deus. Amém? Esse assunto honra é um assunto para quem quer desfrutar de níveis maiores de um Senhor. Amém? Eu estou hoje 43 anos, isso. 42, eu vou fazer 43. E estou no Evangelho desde criança e já tive muita oportunidade de sentar com muitos homens de Deus, pessoas relevantes, né, no Brasil, fora do Brasil. E toda pessoa que é profunda, que é influente no seu ministério, que tivemos a oportunidade de estar próximo, de conhecer os bastidores delas, são pessoas que têm uma profunda revelação sobre honra. Um dos grandes exemplos mesmo é o nosso bispo Guto. Se você chegar perto do Guto, do nosso bispo, ele em 5 minutos, perto de você, ele vai fazer você se sentir a pessoa mais especial do mundo. É uma cultura que ele tem dentro dele, de manifestar honra, de manifestar valor às pessoas, aleluia. E não é à toa que ele ser hoje, né, o presidente de um ministério tão influente, tão respeitado como é o nosso, é porque ele tem uma forte revelação no seu coração sobre honra. Eu creio que isso vai ser derramado sobre mim, sobre você, e vamos entrar em níveis maiores em Deus. Amém? Níveis maiores em Deus. Está pronto a isso? Amém? Eu creio que você vai entrar em níveis maiores de maturidade, que vai te deixar pronto, amém, para fluir no Senhor, para ficar maduro em Deus. Eu tenho um slide aqui que pode nos ajudar a trazer algumas compreensões. Pode passar. Tem um texto da palavra do Senhor. Tá bom para ler aí? Tá tranquilo? Tem um não ali no meio. Mas se conseguir só diminuir um pouquinho a letra ficou branca, mas ok. Esse aqui é um texto na versão da Bíblia, a mensagem, de Malaquias 3, do versículo 16 a 18. A gente conhece do versículo 7 ao 11, é o momento onde se fala sobre o dízimo, sobre trazer todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento dela, e fazer-me prova nisso. Mas do versículo 12 até o 15, começa um problema na igreja. Começa uma discussão na igreja. Que discussão? Houve um grupo de pessoas na igreja que levantaram uma questão. Um grupo de pessoas rebeldes que começaram a confrontar o caráter de Deus e começaram a levantar um debate. Vale a pena servir a Deus ou não? Você vai pegando várias versões desse versículo 12 ao 15, eles usam expressões como essa. Parece que os de fora estão prosperando mais do que a gente. Parece que os de fora, eles forçam a Deus ao máximo e nada acontece, e a vida deles está dando mais certo do que a gente. Mas aí, houve um outro grupo, amém? Um grupo de pessoas dignas, um grupo de pessoas que Deus estava vendo, amém? Que começou a se levantar contra esse tipo de fala deles, que é o grupo de pessoas que a gente vai ver aqui agora, amém? Pessoas que não concordavam com esse grupo, que diziam, olha, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena honrar o eterno, os de fora não fazem isso, nada acontece, vamos seguir a vida do mundo lá fora. Mas se levantou um grupo diferente. Esse grupo diferente diz o seguinte: então, aqueles, seu versículo 16 de Malaquias 3, na versão da Bíblia, a mensagem. Então, aqueles cuja vida honrava o eterno. Diga, está falando comigo. Mais uma vez, diga, está falando comigo. Diga, minha vida é uma expressão de honra a Deus. Se reuniram e discutiram o assunto. Que assunto? Vale a pena honrar a Deus ou não? Vale a pena servir a Deus de todo o coração ou não? Esse era o assunto, ok? Olha o que aconteceu. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa. Jesus está de olho em você, irmão. Amém ou ai de mim? Amém. Ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno. E foi lavrada a ata dessa reunião. O que você anda falando por aí? Os anjos estão anotando tudo. Diga glória a Deus, não? Você está falando, você só fala a fé? Glória a Deus, não? Foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes do que temiam o eterno, aleluia, foram anotados. Meu irmão, tem um dia que Deus honra.
Se você anda plantando honra por aí, tem uma ata diante de Deus com o nome daqueles que decidiram honrar o Eterno, e tem o dia que Deus honra. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. Aleluia. Pode passar, por favor. O Senhor dos exércitos de anjos disse: eles são meus. Aquele grupo que decide me honrar, esses são meus. Aleluia. Sobre esses está a minha boa mão. Esses estão guardados, protegidos, esses estão favorecidos. Aleluia. Esses são meus. Para mim agora está aqui a melhor definição sobre o favor de Deus na Bíblia. Esses são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Aleluia, você que decidiu na sua vida, no seu coração, ter um estilo de vida de honrar a Deus, se prepara. Tem um dia que Deus se levanta para entrar em ação e liberar todo o favor extraordinário dele sobre a tua vida. Aleluia. Quando eu falo tem o dia, não é um dia, é uma estação apropriada, é uma temporada, é um kairós de Deus, é uma estação que Deus se levanta para mostrar para todo mundo que Ele te ama, que o favor dele está sobre a tua vida. Agora, isso acontece sobre a vida daqueles que decidem honrar o Eterno. Aleluia. Aleluia, eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. Uau! Uau! E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Meu querido irmão, se o teu coração tem uma determinação de honrar a Deus, haverá diferenças na tua vida. Haverá diferença na tua vida, amém? Não estou dizendo que não haverá problemas, não haverá desafios, isso vem para todo mundo, amém? A Bíblia fala sobre aqueles que ouvem a palavra e praticam, e os que não ouvem a palavra e não praticam. Sobre os dois vem tempestade por dois. A diferença é que quem pratica, após passar toda a tempestade, ele permanece inabalável. Amém? Problemas vão vir, vão passar, aleluia. Mas se você é alguém que decide no seu coração honrar a Deus, haverá diferenças na sua vida. Haverá favor, haverá proteção, haverá intervenção divinas, haverá tratamento especial da parte de Deus. Tem um Deus que é fiel à sua palavra, tem um Deus que se move, tem um Deus que põe a mão sobre você, aleluia. E quando você determina no seu coração ser uma pessoa que honra a Deus, você se coloca debaixo da boa mão do Senhor. Você se coloca numa posição que você sabe, olha, na hora certa Ele vai agir. Ou você tem uma vida livre de ansiedade, livre de preocupação. Problemas vêm e vão, mas você sabe, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, aleluia. Ele derrama graça e glória aos que andam retamente. Se o teu coração está correto na tua motivação, na tua determinação de honrar a Ele, se prepara. Na sua vida será visto, meu irmão, graça, favor divino, amém, capacidade divina, proteção divina, aleluia, tratamento especial. Na sua vida haverão dias de glória, aleluia. A honra é como uma espécie de imã para a glória de Deus. Amém? Em muitos momentos essas duas palavras têm a mesma raiz, que é kabod, amém? Honra e glória. Você vê muita associação na Bíblia, honra e glória, honra e glória, honra e glória. É porque onde tem honra, amém? Essa honra é um imã para atrair a glória de Deus. Se você planta honra em qualquer área da sua vida, você está anunciando algo glorioso vai acontecer. Isaías 42:12 fala sobre isso. Ele diz, olha, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória. Quando você dá honra a Deus, você está anunciando algo glorioso vai acontecer. Quando eu honro a Deus na minha casa, a glória de Deus vai na minha casa. Quando eu honro a Deus no meu casamento, a glória de Deus vai no meu casamento. Quando eu honro a Deus no meu ministério, a glória de Deus será vista no meu ministério. Quando eu honro a Deus nas minhas finanças, a glória de Deus será vista nas minhas finanças. Dê honra ao Senhor. Dê honra ao Senhor. E você está anunciando algo glorioso vai acontecer. Algo glorioso vai acontecer. Eu quero começar a incendiar o teu coração de expectativa, de uma rica esperança, aleluia. Porque tudo o que você faz em honra, você está agendando recompensas divinas.
A honra não é só um princípio que a gente pratica no reino. A honra também faz parte do sistema de recompensas de Deus. Amém? Deus não é só um Deus que recebe a tua honra. Ele tem honra nos céus para mim e para você. Aleluia. Riquezas, honra e glória vem dele. É a recompensa, é o galardão de quem anda em humildade, de quem anda em temor ao Senhor. Então você pode ter expectativa de não só ser alguém que vai plantar honra, mas ter expectativa de alguém que vai desfrutar de dias de honra na sua vida. Você não entregou a vida a Jesus para ficar o resto da vida aqui sequelado, sofrendo, e chegar no céu arrebentado, né? Dizendo, Jesus, cheguei, Brasil, né? Não, você vai ter dias de honra aqui na terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida dias de honra aqui na terra. O seu nome não será motivo de vergonha, o seu nome não será motivo de dor, aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida que onde operou vergonha, haverá dupla honra. Haverá dupla honra. Seu nome será honrado em mesas, em lugares, em instituições financeiras, aleluia. Porque tem uma diferença de quem honra o eterno e de quem não honra. Aleluia, e eu creio que o Espírito Santo nos trouxe aqui para esse seminário de honra, para recrutar você para um exército de pessoas que vai andar de maneira digna aí fora e representar ao seu Deus bem. O mundo aí fora não precisa de mais falácia, não precisa de mais teologia, de mais filosofia, precisa de pessoas que têm uma vida que honrem o eterno. E esse é o alistamento do Espírito Santo hoje aqui nessa noite. Um recrutamento de pessoas que vão andar de forma digna. E que a sua vida será uma expressão de glória a Deus. Amém? Deixa eu te passar algumas coisas mais aqui. Aleluia. Esses dois pensamentos eu quero que se possível, anote ele aí. Guarda ele aí. Amém? Primeiro esse pensamento do Bill Johnson, que a honra libera um fluir divino. Você pode repetir isso comigo? A honra... Um dos grandes ensinamentos que o reverendo Kenneth Reagan deixou para a gente, ensinando sobre a unção, ele diz, olha, assim como a eletricidade é o poder de Deus no natural, a unção é o poder de Deus no ambiente sobrenatural. Amém? A eletricidade é uma bênção, né? Ela está disponível e já existia desde que o ser humano é ser humano, mas foi descoberta e trabalhada mais ou menos 150 anos atrás. A gente começamos a desfrutar, né, de ser assim como humanidade da eletricidade, a fazer proveito dela, e hoje é uma bênção. Nós estamos num ambiente climatizado, iluminado, potência de som, tudo por causa da eletricidade. Amém? A eletricidade está aqui, é uma energia tremenda, entra nos objetos e libera o propósito dele. Uma lâmpada sem eletricidade nem sequer existiria. Amém? Um ar-condicionado sem eletricidade nem sequer existiria. A energia entra ali e libera o potencial dele, não é assim? Assim também é a unção de Deus na sua vida. Você foi criado para um propósito, amém? A unção entra em você e libera o seu propósito. Amém? Libera todo o potencial de Deus para você viver tudo aquilo que Deus chamou você para viver. Amém? Assim é a unção de Deus. Agora, assim como a eletricidade no natural tem algumas regras, tem alguns comportamentos. Por exemplo, nós precisamos de um interruptor para ligar a energia. Aleluia? Amém? Esse interruptor é que nós no Rema falamos que esse interruptor é a fé. Amém? O interruptor aciona a energia, a fé ativa o poder de Deus na sua vida. Aleluia, repete comigo, diga: a fé ativa o poder de Deus na minha vida. Agora deve ter um interruptor lá por trás, alguém apertar, acende a luz, amém? Embora tendo energia no prédio, tendo tomada lá atrás, tendo lâmpada, essa energia precisa percorrer por uma fiação, não é assim? Não é assim? Tem energia, mas sem a fiação, essa energia não chega. É essa associação de ideia que nós temos com a honra. A honra é essa espécie de fiação, onde a energia pode fluir. Você pode ser uma pessoa de grande fé, você pode ser uma pessoa de muita oração, mas se você não tiver honra pelas pessoas e por aquilo que Deus honra, é como se o seu fio tivesse cortado. Você pode acionar a sua fé, você pode declarar o que for, a energia não toca a tua vida. A unção não opera a tua vida, porque é a honra que libera um fluir divino. Eu pregava essas coisas em Campina Grande há um tempo atrás, né, e o Bispo Guto ele me chamou e bateu um papo comigo, e ele falou: Júnior, eu quero que você vá em nossas igrejas, e eu quero que você pregue essa mensagem em nossas igrejas. Eu me sinto debaixo de um comando do nosso bispo sobre isso. Ele disse: porque nós somos o ministério da fé. E olha o que ele disse: e a honra vai gerar um ambiente correto para a nossa fé funcionar.
Porque o Espírito Santo, ele ama se derramar em lugares onde pessoas se respeitam, onde pessoas entendem o valor que elas são uma para as outras. Aleluia. Eu penso que essa igreja aqui vai entrar numa velocidade de resposta de oração grande. Amém, por causa de uma cultura de honra, por causa de um alinhamento de corações, haverá uma velocidade em resposta de orações, após esse seminário de honra aqui, aleluia, porque haverá um alinhamento de coração, haverá sensibilidade à voz de Deus, e haverá fluir divino nessa casa, amém, acelerações divinas, acelerações divinas, acelerações divinas, acelerações divinas, aleluia. Uma outra ideia que eu quero que você pegue é essa, é que o alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Repete isso, por favor. Amém. Este é o alvo das nossas vidas. A palavra do Senhor fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. O alvo da minha vida é honrar a Deus. Então, quando eu pego esse entendimento, tudo o que eu faço tem que ter como propósito honrar a Deus. Amém. O propósito do seu trabalho não é ganhar dinheiro. O propósito do seu trabalho é honrar a Deus. E aí, porque você honra a Deus, você trabalha com dignidade, você trabalha com excelência, você trabalha com verdades. Aleluia. E essa cultura de honra vai trazer para você alta lucratividade. Amém? Não combina com um crente cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, irmãos, está usando de artimanhas aí fora para fazer dinheiro. De mentira, de passar a perna um no outro. De trazer traições, ser desleal. Não combina com isso, irmãos. O alvo da tua vida é honrar a Deus. E não só dentro do aspecto religioso. Não só dentro da igreja. Estou falando de uma vida. Amém? O nosso alvo em nos relacionarmos como irmãos é honrar a Deus. Eu te amo, eu te trato bem, porque o alvo da minha vida é que através de tratar você, eu estou tratando Deus através de você. A Bíblia fala como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não conseguimos amar o irmão a quem vemos. O alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Por que servimos na igreja? Aleluia, porque o alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Porque somos generosos na igreja, porque o alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Porque adoramos a Deus na igreja, porque o alvo de nossas vidas é honrar a Deus. Amém? Todas as coisas são caminhos, são meios. Amém? O meu serviço, a minha presença, a minha generosidade, a minha dignidade, como eu trato os meus filhos, como eu trato as pessoas, é um caminho. Mas o alvo da minha vida é honrar a Deus. É honrar a Deus. Amém? E nós honramos a Deus de várias formas. Adorando a Ele, servindo a Ele, crendo nele. A sua fé é uma expressão de honra a Deus. A sua presença, um convite dos seus pastores em estar aqui, é uma expressão de honra a Deus. Aleluia. A sua presença no sábado à noite, podia estar fazendo muitas coisas lícitas, boas, sem nenhum problema. Mas você escolheu vir para uma reunião, aprender como melhorar a sua honra a Deus. Isso sobe para Deus, irmãos, como honra. Amém. Amém. Agora, uma das coisas que eu aprendi que nós honramos a Deus, sabe como é? É que nós honramos a Deus quando nós honramos aquilo que Deus honra também. Amém? Deus, Ele honra Jesus. Quando você adora Jesus, você está honrando a Deus. Deus honra o Espírito Santo. Amém? Lá em Isaías, ele diz, olha, que alguns se puseram como inimigo do Espírito Santo. O próprio Deus se colocou como inimigo deles. Deus honra o Espírito Santo. Sempre que você tem comunhão com o Espírito Santo, você está honrando a Deus. Deus honra a sua palavra. A sua reação à sua palavra, irmãos, e a sua reação a Jesus. Posso ouvir um amém maior? Amém. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você meditou na palavra essa semana? Você não ama Jesus? A sua reação à palavra é a sua reação ao próprio Jesus, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo da vida, Ele é o rema de Deus, a palavra revelada de Deus. Você honra a Deus quando você honra a igreja. Igreja não é ideia de homens, igreja não é um negócio que tu vai no Sebrae e faz um curso lá sobre como abrir uma igreja. 7 passos, 5 chaves. Não, isso aqui é uma ideia de só Jesus para fazer esse negócio aqui funcionar. Não tem outra explicação. Pessoas de diferente mentalidade, culturas, idades se reunindo para um propósito. Só Jesus para isso aqui dar certo, irmão. Aleluia. E quando você honra a igreja, você está honrando a Jesus. Mas sabe uma das coisas que Deus honra demais? Sabe o que é? Que Deus honra, e se eu quero honrar a Deus, eu preciso também honrar isso. Sabe o que é? Sabe o que é? Alguém tem uma dica aí? É você, meu querido. Jesus te ama.
E eu também. Se eu quero honrar a Jesus, eu preciso aprender a honrar a você, que é uma expressão de Jesus aqui na terra. Pessoas falam, meu temor a Deus, não tenho temor aos homens. Isso é uma grande falta de sabedoria falar esse tipo de coisa. Não é temor de medo das pessoas, mas você precisa ter respeito por aquilo que as pessoas carregam da parte de Deus. Você carrega algo divino que eu preciso, eu carrego algo divino que você precisa, e se eu digo que honro a Deus, eu tenho que aprender a honrar o que Deus honra. E Ele mandou Jesus derramar o sangue precioso dele por você, é porque Ele te ama, Ele te respeita, Ele colocou a presença do maravilhoso Espírito Santo dentro de você, e se eu não trato você com honra, eu estou desonrando a Deus. Aleluia, você é especial para Deus. Amém. E se o alvo da minha vida é honrar a Deus, não tem como, amém, eu alcançar esse alvo sem tratar as pessoas, os filhos de Deus aqui na terra. Aleluia. Muitos aqui são pais, são mães, amém. Você tem seus filhos e você vai se sentir muito desrespeitado se alguém mexer com seu filho, não vai? Amém. Só a gente que é pai sente a dor que é quando o filho é desprezado, não é nem tratado mal, só sendo tratado com indiferença já deixa você emocionado. Né? Porque você não fica com raiva, você fica emocionado. Não é não? Crente não tem raiva, crente tem emoções. Aleluia. Por que a honra é importante? Pode passar. O que é honra? Vamos pregar isso aqui. Honrar, a gente vai encontrar várias expressões na Bíblia, né? Como raiz em hebraico, kavod, kaved, kabod. Mas tem essas definições, é respeitar, estimar, admirar, encorajar, elevar, magnificar, celebrar, apreciar, reconhecer. Amém? Essas expressões kabod, kaved, tem como honra, glória, glorioso, abundância, riqueza, esplendor, dignidade, reputação, reverência, excelência. É interessante que esses princípios não trabalham separados. Amém? A honra, ela só é honra porque ela trabalha com isso tudo junto, funcionando ao mesmo tempo. Pode passar? A honra é um princípio que guarda outros princípios. Por que a gente trabalha esse assunto de honra e é tão importante? Porque a honra não é algo que funciona de maneira isolada. Não tem como você ser uma pessoa de honra, amém, quebrando alguns desses assim. Imagina uma mesa como essa sem um dos pés funcionando. Não permaneceria em pé. Ela precisa de um tripé, amém, para poder estar estável. A honra não é uma virtude que trabalha sozinha. A honra é uma virtude que, para ela funcionar, ela precisa de ter muitas outras. Por exemplo, né, não tem como honrar a Deus e ser um pecador. Honrar a Deus e estar com pornografia. Honrar a Deus e dizer que está mentindo aí fora. Amém? Então, se eu decido honrar a Deus, a honra vai exigir de mim o quê? Santidade. Amém? Não tem como honrar a Deus e não obedecer a palavra de Deus. Aos mandamentos de Deus. Amém? Andar em amor, andar em perdão. Se eu honro a Deus, a honra vai exigir de mim obediência. Então a honra para funcionar precisa de santidade, a honra para funcionar precisa de obediência. Amém? Não tem como honrar a Deus e não andar em integridade. Imagina um pastor que é mentiroso. Esse cara honra a Deus? Imagina você dizer que chegar na sua empresa, sua família, todo mundo sabe que você é crente e você mentindo. Amém? Não tem como honrar a Deus. Então a honra vai exigir santidade, obediência. A honra vai exigir dignidade e verdade. Não tem como honrar a Deus e ser alguém avarento. A honra exige avareza para ser honra. Está me entendendo? Então a honra ela é importante porque ela é um princípio que, para funcionar, ele vai guardar muitos outros princípios. A palavra do Senhor fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu. Para mim, o maior guardião do coração é o princípio da honra. Porque vai estimular o teu coração a andar em humildade. Tem como andar em honra e ser arrogante? Então a honra exige humildade, generosidade, verdade, dignidade. Então a honra deve ser um alvo para a nossa vida como cristãos. Por quê? Porque ela é um ativador de vários outros princípios da Bíblia. De vários outros princípios do reino de Deus que se espera ser visto na vida de um cristão. Amém? E quando eu decido fazer isso, porque muita gente pensa que honra é só protocolo.
Existe a honra militar, existe a honra em alguns órgãos públicos, né? Você não entra em alguns lugares se não tiver uma gravata, um paletó. Você tem que ter um protocolo de continência na área do militar. A honra, ela tem protocolo, mas a honra espiritual, a honra que Deus espera, não é só uma honra protocolar, é uma honra que tem essência de coração. Por isso que em Isaías 29, 13, por isso que Jesus lá em Mateus 15, a palavra do Senhor, o Senhor faz esse questionamento: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então a honra que Deus espera de nossa parte é uma honra que vem do coração. Uma honra que vem do coração. Essência, coração. Está comigo até aqui? Amém? Então estamos falando hoje de virtudes de coração que são expressas diante de Deus. Eu gosto de um pensamento, o grande pregador Mark Hanks, ele escreveu um livro, né? O nosso ministério lançou esse ano, Honra Acima e Além. E lá ele conta, né, ele explicando honra, eu gosto dessa expressão, ele diz o seguinte: e se você pegar uma carta e mandar uma carta com uma declaração para alguém, de dizer para essa pessoa: olha, você é uma pessoa maravilhosa, abençoada, eu tenho muito carinho pela sua vida. O nome dessa carta é respeito. Agora, se você pega essa mesma carta e coloca $100 dentro e envia, o nome dessa carta é honra. Porque a honra precisa ter peso, a honra precisa ser materializada. Amém? Dentro da honra tem respeito, mas só respeito não é honra. A ponto de Romanos 13 falar: a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Respeito é algo que você conquista, a honra é algo que você dá. Amém? Estamos estudando sobre honra hoje e amanhã, e você não vai sair daqui exigindo das pessoas: me honrem, me honrem, me honrem. Se você está com esse queixão aí fora, você não entendeu nada. Porque um princípio da honra é dar valor. Honra não é o que você exige, honra, antes de ser a sua colheita, é a sua semente. Então uma pessoa que tem uma forte cultura de honra se torna um semeador de honra. Só que ele está plantando e é certo que na vida dele haverá colheitas. Aleluia. Quando você é um plantador de honra, você está anunciando algo glorioso vai acontecer. Então uma mentalidade de honra, uma igreja que tem uma forte cultura de honra, ela não está interessada em que eu vou me dar de bem nessa. Quem tem uma forte cultura de honra já entende: eu já me dei de bem. Jesus já me salvou, Ele me encheu do Espírito Santo. Eu sou abençoado, sou cheio de saúde, eu tenho uma voz de Deus na minha vida. Aleluia. E aí você tem esse entendimento e você se torna uma expressão de Deus aqui na terra. Põe por favor na tela Romanos 12, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 12, pode tirar o slide. Romanos 12, versículo 9 e 10. Diz: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aleluia. Então, o alvo da minha vida é honrar a Deus. E eu expresso isso quando eu estou expressando essa honra a Deus por meio de pessoas aqui na terra. Amém? Então eu preciso acionar na minha vida essa forte conduta de honra. O alvo da minha vida é honrar a Deus, mas Deus colocou na minha vida pessoas. E pessoas carregam o seu milagre aqui na terra, mas você também carrega o milagre de alguém aqui na terra. Existe uma forte correlação da vida de fé com a vida de honra. Amém? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. Qual é o trabalho de Deus na nova aliança? Sabe qual é o trabalho de Deus? Vamos lá. Na sua vida, quando você orou, pediu alguma coisa a Deus, clamou, determinou, declarou a sua fé, e você estava cheio de fé, e a sua resposta de oração chegou, como foi que ela chegou? Eu sei como ela chegou. Um anjo muito bonito, alto, louro, de cabelo cacheado, chegou na porta da sua casa com as asas desse tamanho, uma auréola dourada. Bateu na porta da sua casa de madrugada, dizendo: meu filho e minha filha, está aqui a mala de dólares, as passagens para as nações e todo o milagre que você precisa. Foi assim? Geralmente não foi pessoas que disse: eu estava orando e pensei em você. No meu coração veio isso para fazer por você. Rapaz, eu estava aqui e Deus colocou no meu coração te dar isso.
Eu gostei de você, vou abrir essa porta de emprego para você. Eu estou montando empresa e eu quero que você seja meu sócio. Olha, me veio no coração te dar um carro. Não foi geralmente pessoas que foram levantadas por Deus, despertadas e que trouxeram a tua resposta à oração. Coisas que você orou em secreto, mas Deus levantou alguém. Amém. Aleluia. Eu quero te chamar hoje, dar ênfase a esse tipo de prática. É que existe um mover de Deus na terra. A palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 16, 9. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando um coração que seja inteiramente dele, para que ele venha derramar a sua força. A sua força ali não é só músculo, é derramada a sua unção, do seu favor. Então, o trabalho de Deus nessa relação de fé e honra é o seguinte: quando você decide no seu coração crer em Deus em algumas coisas, o trabalho de Deus é procurar alguém aqui na terra que tenha um coração ligado com dele. E a essa pessoa, Deus vai derramar nela, amém, milagres, favor, riqueza, sabedoria. E essa pessoa vai ser movida por Deus para ser a tua resposta de oração. Amém? O que eu quero propor a você aqui hoje é: que tal sermos um tipo de igreja que Deus pode confiar na gente a resposta de oração das pessoas aqui na terra? Eu comecei perguntando, né? Deus confia em você, e eu quero te chamar para essa condição, que os olhos do Senhor podem parar sobre a tua vida, e o Senhor dizer: olha, eu vou derramar sabedoria nele, eu vou derramar favor sobre ele, eu vou dar a ele conexões, aleluia, porque ele vai ser o meu milagre para as pessoas aqui na terra. Aleluia, através dele eu vou começar a distribuir respostas de orações. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, que dias de honra estão acontecendo na tua vida, amém? E eu creio que você vai ser porta de recompensa de Deus para pessoas aqui na terra. Põe por favor o texto de Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 38. Texto que o ensino e te utiliza bastante em momentos de oferta. Olha o que a palavra do Senhor diz: deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Põe por favor na versão da revista e atualizada, a versão RA, eu gosto da expressão que ele usa ali. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Olha o que ele fala agora: generosamente vos, porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. O Senhor um dia me abriu os olhos para esse versículo, que eu sempre, quando eu olhava para esse versículo, eu sempre pensava no dai, no cara que é o cara que está dando. Mas tem uma segunda pessoa nesse versículo, que é o abençoado do vos darão. Quem é o vos darão? É aqueles que têm um coração que Deus confia. E Deus vai começar a depositar na vida deles uma medida generosa, para que ele seja a recompensa de Deus para o primeiro que está dando lá. Você entende isso? Existe um dai, um cara que está ofertando, semeando, mas tem um que já deu a Deus a sua honra, e agora Deus confia nele, e Deus começa a depositar sobre ele uma medida generosa. O que Deus está fazendo na vida dele não é comum, é extraordinário, é transbordante, é algo que teve que sacudir a vida dele, sacudiu a história dele, mudou ele de patamar, aleluia, e agora ele anda aqui na terra para ser o vos darão de Deus para as pessoas. Eu estou te propondo a ser alguém de honra para você se tornar esse tipo de gente que vai andar aqui na terra sendo o vos darão de Deus para as pessoas. Sendo alguém que vai ser a resposta de Deus para as pessoas. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos disso, começar a deixar isso do como a gente vai praticar isso. Eu tenho um amigo, ele mora aqui em São Paulo, ele está morando agora no interior de São Paulo, lá em Bauru. Gente boa, ele morou um tempo lá no Recife, temos um carinho enorme pelo outro. E ele me contando que certa vez ele estava lá, numa de nossas praias, lá em Pernambuco, lá em Porto de Galinha. Ele foi passar um período de férias, Porto de Galinha é uma rede hoteleira maravilhosa. Ele ficou alguns dias lá no resort e foi muito bem atendido lá. Uma das moças lá se conectou com que trabalhavam lá, se conectou com sua esposa, fizeram amizade. E após alguns dias nesse hotel, eles perceberam que um certo dia, essa mulher estava muito abatida, muito triste.
Ele percebeu isso, ele conversou com a esposa dele e falou com ela assim, olha, vai lá, pergunta a ela o que é que ela está passando. Porque ela não está bem, tem uma coisa ali que não está. E ela foi lá e perguntou o nome dessa mulher, da atendente do hotel, era Maria. Disse, Maria, você não está bem, você está... Ela disse, dona Gisele, é que eu tô com o coração muito apertado, porque eu estou com muita saudade dos meus filhos. Eles já tinham conversado, ele fez, não, mas você não falou que seus filhos moram com você? Ela disse, não, eu tenho 4 filhos. Mas minha casa é tão pequena que eu tive que pegar 2 e dar para parentes, para cuidar deles, porque não cabe na minha casa, porque minha casa é um vão só. O local que eu cozinho é um local onde as crianças brincam, e lá é onde a gente dorme, é um vão só para eu, meu marido e os meus filhos, e não cabia os 4. E os 2 menores eu tive que dar, e eu estou com muita saudade, eu amanheci com o coração muito apertado com ele. Esse meu amigo, ele disse que ouviu essa história, e ficou um tempo, ele com a esposa orando, ele ligou para um parceiro nosso lá em Recife, disse, cara, você pode me ajudar com algo aqui? E ele foi na cidade, né, que tem Porto de Galinha, que é a cidade de região praieira, e tem uma cidade que é a cidade de Ipojuca, a cidade da Suporte, se não me engano. E foi lá, passou uma tarde rodando nessa cidade, fez os negócios lá e chamou a Maria. Maria, seu dia de folga, amanhã eu quero que você dê uma volta comigo na Gisele, na cidade. Foram dar uma volta na cidade, a Maria começou a perceber que eles estavam querendo ajudar ela com relação a alguma moradia, e ela falou, olha, ele me dá a liberdade de falar o nome dele. Olha, seu Júlio, não precisa mexer com isso. Eu acho que você está querendo me ajudar com algum aluguel, mas eu já fiz as contas, eu não consigo manter nenhum aluguel aqui. Nosso dinheiro é no limite, eu e meu marido a gente trabalha no limite. Ele fez, Maria, Deus falou comigo, Maria, não foi para te ajudar no aluguel, não. E eles pararam em frente a uma casa. Deus falou comigo para comprar essa casa aí e dar a você, Maria. Só que Deus colocou um valor no meu coração. Na época eram 50 mil. Isso nos anos 2013, 14. Era um bom valor. O Senhor colocou no meu coração 50 mil. Eu vim negociar com o cara me deu um desconto por 40. Aí eu pensei, sobrou 10. Deus disse, não. Esse que sobrou, você vai encher a casa dela de imóveis. Então, Maria, essa casa aí tem uma boa cama para você, tem quartos para os seus filhos, tem móvel para o seu filho, tem televisão nova, geladeira nova, fogão novo. A Maria foi para o meio da rua, se ajoelhou e começou a dar glórias a Deus. Ela chegou para o irmão Júlio e falou, Júlio, na última férias minha, na última 13ª que eu recebi, eu peguei uma parte do meu dinheiro e eu fiz um monte de cartas para o programa do Gugu, contando a minha história. E eu falei para o Gugu me dê uma casa, eu preciso de uma casa para criar os meus filhos. Mas o Gugu não me ouviu. Mas eu também orei ao meu Deus. E Deus não me enviou o Gugu, Deus me enviou o irmão Juju. Para atender e me dar uma casa para poder criar os meus filhos. Aí ele falou comigo, pastor, já pensou, pastor? Eu fui para Porto de Galinha achando que eu ia comprar picolé. Aí eu comprei uma casa. Você está pronto para ser a resposta? Você ser o vos darão de Deus? Você andar por lugares, aleluia, e tem alguém orando em secreto, e Deus te levanta para ser a resposta dele para as pessoas. Deus te recrutar para fazer de você o vos darão. Você se torna alguém tão confiável, em tanta dignidade, em tanta seriedade com a voz de Deus. Um coração tão confiável que Deus diz, olha, eu vou usar você para você ser o vos darão. Você vai ser uma espécie de central de distribuição divina. De favor, de portas abertas, de conexões. Você começa a participar da história de pessoas. No final do ano agora eu fui acompanhar no aniversário de uma de nossas congregações. Um dos meus trabalhos no Recife é acompanhar novas obras. Nós temos hoje conosco 12 obras. Eu trabalho fazendo gestão dela. Sou secretário da supervisão. Eu fui participar de um aniversário. Eu não fui pregar, não fui dirigir o culto. Chegou lá uns irmãos da diretoria e fez, pastor, eu queria que você participasse de uma honra que a gente quer fazer ao pastor. E nós estamos querendo celebrar a honra por eles. E eu perguntei a eles, o que é que vocês querem fazer? E eles me falaram o que eu queria fazer. Eu falei, gente, eu sei que vocês amam muito o pastor de vocês, mas isso que vocês querem entregar não representa, não materializa a honra que vocês têm. Eu tenho acesso, por ser responsável por essas obras, eu tenho acesso à gestão financeira dessa igreja. Eu fiz, olha, vamos dar uma boa oferta. Chama a diretoria, vocês estão de acordo? E preparamos um bom valor financeiro. E eu autorizei isso pela igreja e autorizei isso pelo Rema. Tenho autoridade sobre eles para isso. E fizemos um bom valor. Teve todo o culto lá, e aí nos reunimos com a diretoria e presenteamos esse casal. Só que o cara, quando pegou o presente, ele fez, pastor, que honra você estar aqui. Ele tem um carinho especial comigo. E ele fez, pastor, é meu esse presente? Eu fiz, nós te damos.
É meu mesmo, é. Então, pastor, eu quero te dar de volta. Quando ele falou isso, eu fiquei com vergonha de mim com a diretoria. Eu fiz, ixi, a turma vai achar que eu dei um golpe. Aí eu peguei de volta e fiz, é meu? É. É meu mesmo? É. Você me deu? É. Seus filhos estão aí? Estão, chama eles aí. São 2 garotinhos, um de 12 e um de 8 anos, a idade dos meus filhos. Fiz, vem cá, meninos. Eles estiveram no culto, a igreja estava bem lotada. Fiz, olha, Deus separou essa noite para comunicar a vocês que vale a pena ser filhos no ministério. Que vale a pena sim seguir a Deus. A palavra do Senhor diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seu pai está renunciando muitas coisas na vida dele para servir ao Senhor. Eu sei que isso mexe com a agenda de vocês, o fim de semana de vocês, está aqui dentro, mas tem um Deus de recompensa. E eu peguei, tinha uma cesta lá com algumas camisas, garrafas e tinha um bom valor financeiro. Eu falei, olha, isso aqui dá para comprar o melhor PlayStation 5 que vocês podem comprar. E ofertamos para aquela criança aquele valor. Eles ficaram animados, felizes. Só que no outro dia eu acordei em casa, aí eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu queria entender o meu papel. Eu dei, eu ganhei, ou eu perdi dinheiro ontem? Eu fiquei sem entender. E qual foi o meu papel nisso? Porque eu dei, depois voltou, e aí foi tudo muito rápido, tudo no tiro muito rápido. O Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele fez, você foi a chave, o papel importante nessa reunião, para que a minha honra chegasse em quem eu queria que chegasse. O alvo do meu coração era ministrar aquelas crianças, dizer para elas que eu estou protegendo a vida deles, guardando a vida deles. E você só participou dos meus movimentos aqui na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te recrutar, irmãos, essa noite, a você fazer parte dos movimentos de Deus. Tem alguém que Deus quer honrar. Olha, põe por favor, João 13, 20, por favor. João 13, 20. Aleluia. João 13, 20. Louvado seja o Senhor. Não, João 12, 26. Eu sempre confundo esses dois versículos. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu. E se alguém me servir, o Pai o... Irmãos, Deus está procurando servos aqui na terra para Ele honrar. Eu creio que você vai ser alvo da honra de Deus. O teu serviço não será esquecido por Deus. A tua honra não será esquecida por Deus. A tua generosidade não será esquecida por Deus. Agora, eu quero te convidar, subir de nível. Eu quero te convidar a você ser a honra de Deus para alguém aqui na terra. Tem alguém que Deus quer honrar, aleluia, e os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para encontrar um coração e dizer, ei, eu quero que você participe de alguns movimentos meus aqui na terra. Tem alguém orando em secreto, eu vou te encher de sabedoria, de unção, de graça, para você participar dos meus movimentos, aleluia. A Bíblia fala que de Deus somos cooperadores, irmãos. Tem servos que Deus quer honrar. E sim, nós seremos honrados por Deus. Nós devemos ter expectativa para isso. Mas eu quero que você suba de nível. Eu quero que você seja alguém tão honrável que você vai participar, aleluia, dos vos darão. Você vai participar das colheitas de alguém. Quando a gente fala de honra, não é só suprir a necessidade de alguma pessoa. Para isso, você vai me entender, você é inteligente espiritualmente. Para isso, a gente não precisa nem do Espírito Santo, irmão. É cristão, é bíblico, nós devemos suprir a necessidade de pessoas, tá ok? Mas tem ONG que faz isso. Tem projetos sociais que fazem isso. Tem ações do governo que fazem isso. Que vê alguém em necessidade e se movimenta. Ok? Nós que somos de Deus, precisamos fazer isso numa proporção maior. Ok? Mas não estou falando só sobre isso. Eu estou falando sobre pessoas que não estou falando sobre só suprir a necessidade delas. Faça isso, pratique isso. Eu estou falando de pessoas que estão andando na fé e Deus vai te levantar para você honrar a fé dela, não só a necessidade dela. Tinha um casal em nossa igreja, eles trabalham com... Ela é massoterapeuta. E ela é muito jeitosa, ela gosta muito da minha esposa. E num certo fim de ano, ela marcou para ir lá em nossa casa. Ela queria fazer massagem Rebeca, nas crianças, em mim, na minha mãe. E nós gostamos muito deles também. Fizemos um café, ficamos conversando lá. E teve uma hora que ela estava lá massageando Rebeca e a mão do Senhor veio sobre mim. E o Senhor falou comigo, honre a fé dela. Honre a fé dela. Fiz, minha irmã,
tem alguma coisa que você estava crendo que não foi bem resolvido? Mas como assim, pastor? Não, tu tem algo que tu está crendo, eu não estou conseguindo entender o que é. Ele fez, não, pastor, esse ano foi um ano maravilhoso, foi muito bom, mas no meio do ano nós tivemos aquele acidente de carro, lembra, pastor? Eu não lembrava. Aquele acidente, né, ficou um problema, eu não lembro se era um problema com a seguradora, o que era. Né, mas passou aquele problema lá, então não consegui resolver com o carro, só sei que está terminando o ano e precisa pagar lá aquele valor do carro. Eu fiz, não, mas qual é o valor? É lá, pastor, deixa para lá. Eu disse, não, minha irmã, qual é o valor do carro? Ela falou, 1.250. Eu fiz, ixi, 1.250. Dia 29 de dezembro, um sábado. E o Senhor falou comigo, honre a fé dela. O Senhor começou a ministrar no meu coração. Ela declarou que ia terminar o ano com isso resolvido e você vai resolver isso. Eu fiz, irmã, esse boleto está fácil aí. Mas, pastor, não se preocupe com isso não. Eu disse, não estou preocupado não. Amém? Eu estava falando isso, mas era o espírito da fé, mas a preocupação estava chegando. Eu fiz, o Senhor também encheu no meu coração. Aí eu comecei a falar isso para ela. Você declarou que esse ano iria terminar. E você iria resolver isso. Você não ia passar o ano sem ser resolvido. E o Senhor manda, nessa tarde, eu dizer para você que tudo será pago, a sua fé será honrada, o seu Deus está ouvindo as suas orações. Ela entregou aquele valor, aquele boleto, onde que está ele. Eu lembro que era dia 29 de dezembro, era um sábado. Viramos um ano, celebramos aquilo. Em dezembro, um casal de amigos que são missionários na Suíça, melhor país do mundo, me ligam. Júnior, queremos fazer o primeiro aniversário da igreja. É o primeiro evento nosso aqui. E rapaz, desde o final de dezembro, o Senhor colocou em nosso coração que tem que ser você e Rebeca aqui com a gente. Você tem agenda para vir aqui na Suíça? Deixa eu ver se eu tenho uma agenda para ir na Suíça. Podemos dizer que... O Senhor ministrou no meu coração. No dia que você honrou a fé da minha filha, você agendou uma colheita de honra no seu chamado ministerial. Quando você participa dos movimentos de Deus, aleluia, tem um Deus que tem tratamento especial para você. Louvor pode vir, aleluia, 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 aleluia. Eu estava lá em Natal, fui ser paraninfo da formatura do Rema lá em Natal. O pessoal lá em Natal, os restaurantes de Natal são maravilhosos. Os queridos irmãos de Natal nos tratam muito bem, nos recebem muito bem. Só que a gente estava comendo já alguns dias já em comidas pesadas assim. Era um sábado à noite, eu fiz, pastor Beto, cara, eu estou já entupido assim. Cara, vamos num lugar simples, eu quero comer uma comida simples, só para a gente beliscar mesmo. Ele fez, Júnior, tem uma lanchonete aqui pertinho, é simples, mas eu gosto muito de lá. Cara, é isso que eu quero. Nada suntuoso, já comemos coisa boa demais, uma coisa simples. Fomos lá, era período que estava fim de pandemia. A gente já tinha liberdade de andar sem máscara, mas alguns estabelecimentos comerciais ainda usavam máscara ainda para os atendentes. E fomos lá, era uma moça chamada Maria também. Me atendeu muito bem, me posicionou, né, com o pessoal lá numa boa mesa lá atrás. Sempre muito gentil e ela vinha muito à mesa. Eu lembro que eu estava com um amigo, eu disse para ele, cara, se eu tivesse uma empresa, eu contratava essa mulher. Gentil, graciosa, proativa e muito disponível, ela vinha muito da mesa. E na mesa a gente conversava. O tema da mesa, a gente estava conversando sobre Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E cada um dos pastores estava ali na mesa, começava a contar o seu testemunho com lágrimas, dizendo como foi importante, em momentos de perseguição ministerial na sua vida, decidirem perdoar. E poder voltarem e manter a unção de Deus na sua vida. Não desistir porque foi acusado, porque foi... Era o tema da mesa, a gente conversava muito sobre isso. E a gente orava muito na mesa, um conversando com o outro. Na hora de pagar a conta tem aquela briga de crente, né? Qual é a briga de crente? Eu pago, não é não? Tudo cheio de honra, tudo cheio de generoso. Aí o pastor Marcelo, que é o pastor de lá, fez, cara, você está na minha terra, você não vai pagar a conta aqui não. Né? Eu vou lá, ele ficou em pé, eu fiz, tá, faz o seguinte, cara. Peguei minha carteira, peguei um bom valor. Fiz, chama a Maria lá, que eu quero fazer algo por ela então. A Maria quando veio, eu fiz, Maria, nós pagamos a conta e eu sei que vocês recebem gorjeta. Mas isso aqui, Maria, não é gorjeta. Isso aqui é o que a Bíblia chama de oferta. E oferta é algo sagrado, você entende isso? Ela fez, sim, eu entendo. O Senhor manda eu te dar essa oferta para materializar algo que Deus quer fazer em você. E eu queria orar pela sua vida, Maria. Ela ficou numa postura de respeito. E geralmente eu digo que profecia é igual pizza. Só lembra quem recebe.
né? Quem dá geralmente não lembra, mas a da Maria eu lembro. Sabe o que é pizza, né? Pizza é o carinho de mãe, excessivo. Eu lembro de falar para Maria palavras como essas: Maria, o Senhor quer restaurar a tua vida, começando por tua família. E esse é um sinal financeiro de uma restituição que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa. E Maria, você precisa controlar muito a língua. Você está falando demais, Maria. E falando muita besteira. E o Senhor quer mandar dizer para você controlar a sua boca. E foram as minhas palavras de honra para Maria. Eu lembro, a bichinha da Maria, ela estava com a máscara e ela estava de cílios postiços. E ela chorou tanto que os bichinhos descolou. E foi descendo. E se apoiaram na máscara da Maria. Aí quando ela falava, eu só lembrava do comercial da Red Bull. Red Bull te dá asas. Ficava aquele bicho balançando e ela falando e os bichinhos aqui. E eu me controlando com Maria lá. Aí olha o que ela disse. Ela disse, hoje é o pior dia da minha vida. Me choquei porque era o melhor atendimento da minha vida. Mas às vezes a gente está vendo a cara das pessoas, mas não sabe da dor do coração. Ela disse, eu peço desculpa porque eu vim muito aqui na mesa. Mas sabe o que foi? Quando vocês chegaram aqui na mesa, eu percebi que vocês 4 eram homens de Deus. Eu vi um pouco da conversa, eu vi que vocês falavam de Bíblia. E desculpa, vim atrapalhar muitas vezes. É porque eu saía daqui e eu ia lá na cozinha. E atrás da cozinha tem umas pilhas de refrigerante. E eu ia atrás daquelas caixas de refrigerante. E eu falava com meu Deus, Senhor, tem 4 filhos teus lá na mesa. Usa um deles para falar comigo hoje. Hoje de manhã, pastor, ela dizendo, pastor, eu e meu marido decidimos pelo divórcio. E foi o dia mais triste da minha vida, porque não começou hoje, a gente já vem se machucando há muito tempo. Aquilo que você orou e disse para eu controlar a minha língua, eu falei aquilo que não devia. Isso atrapalhou o meu casamento. E eu pedi a Deus, Senhor, se você ainda me escuta, usa um deles para falar comigo hoje. E eu vinha muito aqui na mesa com a expectativa, se algum deles de vocês ia falar comigo. Ela disse, pastor, foi muito bom o que você disse, mas só em saber através de vocês que Deus ainda me escuta, já bastou para o meu coração. Maria voltou para Jesus naquele dia. Eu preguei o fim de semana inteiro naquele lugar. E eu confesso a você que eu nem lembro o que eu preguei. Mas o auge do meu ministério naqueles dias, fim de semana, sendo tratado com honra, com respeito, sendo abençoado, pregando na igreja, operando debaixo da unção. O auge do meu ministério naqueles dias ali, foi no fundo lá do restaurante, orando por uma Maria que clamava em secreto. E saber que Deus nos usa não só em púlpitos, mas vivendo aí fora. Ei, eu quero te convidar a uma consagração nessa noite. Onde você vai se colocar numa posição de dizer, Senhor, eu quero participar desses movimentos de Deus. Quem na terra o Senhor quer honrar? Tua palavra fala, nós lemos ali. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus tem resposta de oração para entregar, irmãos. E eu quero te convidar a subir de nível na sua fé. Você não entrou no reino de Deus só para falar, Senhor, me abençoa, me dá, a mim e aos meus filhos. Não, você não é tão raso assim. Você está aqui, tem uma escola bíblica Rema, tem excelentes ministros. Esse tipo de mensagem que você escutou aqui sobre oferta, isso é raro de ouvir aí fora, irmão. Você é bem treinado para quê? Para só ter uma vida abençoada? Você é treinado aqui para subir de nível, irmão. E eu quero te convidar a não só ser o cara do DAI. Eu quero te convidar hoje a ser alguém que carrega um espírito de honra. A gente pensa muito em milagre, pensando em receber milagre. Mas a chave para receber milagre é ser o milagre de Deus para alguém. E eu quero que você reconheça hoje que você é ungido, você é abençoado. Você carrega o milagre de Deus para alguém. Aleluia, amém. Deus te abençoe, querido. Aleluia, aleluia. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela honra. Depois eu te explico sobre isso aqui. Você carrega o milagre de Deus para alguém. Você é a resposta de Deus para alguém. Você é o favor de Deus para alguém. Pode dizer, mas pastor, eu não tenho condição financeira, pastor. Eu não sou tão importante assim, nem sei tanto de versículo bíblico assim. É interessante na Bíblia, Ana, a mãe de Samuel.
Ana era estéril. Ela clamou ao Senhor. Ela foi à igreja e clamou ao Senhor com lágrimas. E tinha um pastor reprovado por Deus naquela igreja. Um sacerdote chamado Eli. Deus já tinha reprovado ele, os filhos dele no ministério, porque ele não andava em honra com Deus. E o Senhor reprova ele. E aquele homem vai abordar a mulher e ele tira onda com a cara da mulher, irmão. Isso é hora de estar bêbada na igreja? A resposta da mulher é uma resposta de honra. Não, meu Senhor. Não tenha a sua serva como a serva de Belial, dos outros deuses. Eu estou apenas derramando a minha alma diante do Senhor. E aquele cara, mesmo reprovado, mesmo sem ter atividade do Senhor sobre ele, por causa da honra dela, ele diz, vai, que o Senhor ouviu a tua oração. E mesmo ele numa baixa fé, ainda assim é a porta de Deus para o milagre de alguém. A Bíblia fala da mulher samaritana. Jesus encontra com ela. E qual a experiência que ela tem de Jesus? Jesus revela para ela que ela era uma prostituta, estava com 5 homens, e o que ela estava naquele dia não era o dela. Olha que experiência linda com Jesus. A mulher vai para a cidade inteira e convence a cidade. Tem um profeta que revelou a minha vida e os meus pecados. Vocês precisam conhecer. A cidade de Samaria vem e se encanta com Jesus. E fala para ela, não foi só por causa do teu testemunho. Nós agora vimos que ele é o Messias de Deus. A mulher não fez rema. A mulher não fez escola de ministro. A mulher só tinha uma revelação com Jesus. E uma revelação que escancarava quem ela era. Mesmo assim, ela foi a porta de milagres para atrair uma cidade de Cristo. Não diminua aquilo que é divino operando em você. Se consagre hoje, Pai, eu quero ser alguém honrável. Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos e participar dos movimentos de Deus. Quem você quer honrar? E eu quero participar disso. Talvez você venha para a igreja dizendo, pastor, eu estou aqui, mas eu preciso de um milagre. Mas você entra num fluxo de milagres de Deus na terra, quando você se dispõe a ser o milagre dele para alguém. Você pode ser a presença de Deus. Essa semana eu estive no hospital por 3 vezes. Um amigo meu, pastor, o filho dele nasceu com menos de 1 mês, pegou uma broncopneumonia muito pesada. E a criança teve parada cardíaca de 10 minutos. E aquele drama, morre, mas não morre. Estou orando lá, o Senhor se levante e vá lá. Tive 3 vezes naquele hospital. Foi, na verdade, com ele 2 vezes, a terceira vez foi para um outro casal. Eu falei para ele, cheguei lá, fiz, meu irmão, Daniel, eu tenho um filho que com 1 ano de idade esteve nesse mesmo hospital. Ele tinha um tumor de 7 centímetros entre o pulmão e a pleura. E o diabo colocou no meu ouvido que ele ia morrer, que ele teria sequelas. E eu sei o que é lutar nesse mesmo campo de batalha aqui, pela vida do meu filho. Deixa eu te dizer, ele hoje tem 12 anos, é um garoto saudável, lindo, cheio de força. Deus operou um milagre na minha vida nesse mesmo lugar. E eu vim aqui só para te dizer, o que Deus fez no meu filho, também vai fazer no teu filho. Essa é a minha mensagem para você. Nós oramos naquele lugar, nós demos glória a Deus na entrada daquele hospital. Aleluia, dessa quarta-feira agora a criança está em casa, em alta, totalmente saudável. Você pode participar dos milagres de Deus na vida de alguém. Você pode estar presente no dia de fraqueza de alguém e dizer, ei, o que Deus fez por mim, eu vou fazer por você também. Eu quero te honrar, sendo um amigo de fé, levantando você, encorajando você. Quero te honrar com a minha generosidade. Eu quero participar de algum milagre de Deus na tua vida. É esse o meu propósito com você nessa noite. Eu vim aqui debaixo da unção do Espírito. Recrutar você para esse alistamento, esse exército celestial. De pessoas que vão sair nesses dias na terra. E o Senhor vai começar a confiar em você, sabe o que? Nome de pessoas. Imagem de pessoas. E Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar revelação. A palavra do Senhor diz que o nobre projeta coisas nobres. Qual foi a última vez que você parou para projetar um bem para alguém? Rapaz, fulano. Cara, vou chamar uns irmãos, vamos dar um carro para ele. Mas fulano, vou rachar aqui, vou chamar mais 10 irmãos, cada um vai dar 2.000, vão comprar uma moto para ele. Projetar, nobreza. Sabe, projetar. O nobre projeta coisas nobres. Eu quero que você se empreste ao Espírito Santo. Para nesse dia começar a projetar nobreza. Planejar o bem.
encantar pessoas com a bondade de Deus. Deixar o povo do mundo dizer, uau! Olha aquela igreja, uau! Nossa igreja já deu 17 carros. A gente é conhecido da cidade de Recife como a igreja dos carros. É uma boa fama. Participa dos movimentos de Deus na terra. Quem Deus quer honrar e vai usar você. Quem Deus quer honrar e vai usar você. Aleluia. Para alguns aqui já está chegando o nome de pessoas, não está? Para alguns aqui já está chegando a imagem de alguém. Que pode estar aqui hoje, pode estar distante, pode estar lá em outra cidade. Mês de maio do ano passado, eu estava lá, onde seu pastor está hoje? Lá em Marabá. Estava pregando lá. E eu pregava essas mesmas coisas. E o pastor Leonildo, no meio do culto, ele me contando depois. Ele me contou, eu preguei sábado à noite, ele me contou isso no domingo de manhã. Ele fez, Júnior, no meio do culto, cara. Veio no meu coração, disse, rapaz, eu preciso honrar meu apóstolo. Faz tempo que eu não faço algo expressivo para ele. Eu quero materializar a minha honra para ele. Ele fez, Júnior, eu peguei e fiz uma oferta de R$1.000 para o apóstolo Sérgio. Aí domingo de manhã, o Sérgio, aí ele mostrou para mim e fez, cara, aí ele mandou a hora que ele botou. Era 9h10, algo assim, a hora que ele mandou uma oferta para o Sérgio. 9h20, 9h20 e pouco, uma pessoa da igreja veio e deu para ele, para o pastor Leonildo, os mesmos R$1.000. Aí os caramba. Aí no dia de manhã, o Sérgio mandou para ele um print, uma foto, de alguém aqui da igreja, que procurou ele naquele sábado, com 3 contas de energia, e que as 3 contas somadas davam R$993, uma coisa assim. E Sérgio disse que quando pegou aquela conta, ele foi orar ao Senhor, Senhor, eu quero honrar essas pessoas. E Pai, me dá uma semente, para que eu venha honrar a fé dessas pessoas e tirar ela desses problemas. E ele mandou essa foto para Leonildo com as 3 contas juntas, assim, tinha lá 993 e um quebrado. Ele fez, meu filho, essa oferta que você mandou, eu sei que você tinha como alvo honrar a minha vida, mas o alvo da minha vida era honrar a Deus, abençoando essas famílias. Aí quando acabou o culto domingo de manhã, uma pessoa chegou para o pastor Leonildo lá, disse, pastor, nessa manhã aqui, o senhor falou comigo para ajudar você na reforma do seu apartamento. E nós temos um terreno que nós tínhamos disponibilizado para vender, já faz um tempo que não apareceu nenhum comprador. É que Deus falou comigo, você não percebeu que não é para vender, é para dar? Eu quero que você honre o meu filho. E esse terreno vai ser para ele reformar o apartamento dele. E em menos de 3 horas eu fiquei vendo isso. O movimento de Deus. Uma pessoa em Jundiaí, uma família estava em necessidade e clamou a Deus. Encontrou um homem de Deus que ouviu e pediu a Deus uma semente. Aí os olhos do Senhor passam por toda a terra. E os olhos de Deus foi encontrar lá no interior do Pará, em Marabá, no sábado, 9h10 da noite, um coração de um pastor em honra. Esse ministro oferta para aquele meu filho. Aí ele manda uma oferta. Só que quando ele manda a oferta, o Deus dá a semente ao quê? Ele manda a semente e já chega a semente dele de volta. Só que ele também estava crendo para o milagre dele. E no dia seguinte do milagre dele, chega para ele uma colheita extraordinária. Você entende esses movimentos de Deus? Começou com uma pessoa crendo em Jundiaí. Deus foi encontrar alguém lá, mesmo você sabe onde é Marabá, é longe. Mas os olhos do Senhor passam por toda. Que os olhos do Senhor encontram aqui nessa noite pessoas honradas. Uma igreja que vai ser resposta do Senhor para as pessoas. Um povo que tem um coração generoso, em obediência, em gratidão. Pessoas que vão participar dos movimentos de Deus. Tem alguém orando em secreto. Eu quero chamar você para ser o tipo de pessoas que vai ouvir Deus no seu coração. Estratégias, ideias, sabedoria, favor. Para ser a resposta dele para alguém. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você pode ficar em pé. Feche seus olhos. Comece a honrar o maravilhoso Espírito Santo. E vá dizendo para ele, Senhor, eu estou aqui. Eu quero. Vá dizendo para ele, Senhor, eu quero.
Eu quero participar dos teus movimentos nessa noite. Faça aquela oração de Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você pode ser o missionário da honra. Você pode ser o missionário do vos darão. Você pode ser o tipo de gente que vai chegar na vida de pessoas e dizer: ei, o Senhor mandou te honrar. Eu quero te abençoar com isso. Eu quero tocar a tua vida com isso. Eu quero encorajar o teu ministério com isso. Tem alguém que pensava em desistir, mas Deus vai enviar você e dizer: ei, você não vai desistir. Eu vou crer por você. Ei, você não vai parar. Você não vai desistir da sua família. Eu vim aqui para dizer para você que Deus vai participar da restauração da tua família. E você vai ser um milagre familiar, um milagre financeiro, um milagre ministerial. Mas você vai ser a resposta de Deus para as pessoas. Uh! Isso. Vá se entregando ao Espírito Santo. O nobre projeta coisas nobres. Vá recebendo de Deus ideias. Vá se tornando um parceiro de Deus aqui na terra. Colaborador dos movimentos dele. E se prepare para ter aventuras com o Espírito Santo. Aventuras com o Espírito Santo. Yeah! Yeah! Parabacaba! Yeah! Yeah! Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixe Deus derramar o coração dele em você. Ele está enchendo você de misericórdia, de compaixão. Mas está enchendo você de graça e de glória. Está vindo encorajamento em você para encorajar outros. Está vindo força em você para levantar outros. Está vindo valores em você para ser resposta de Deus para outros. Senhor, quem na terra você quer honrar? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. É interessante. Lá em Atos 10, Atos 8, 9, tem histórias incríveis. Tem um homem chamado Cornélio, generoso, ofertava, orava ao Senhor, mas não era judeu. Deus fala com ele: manda chamar Pedro, que ele vai te entregar as palavras certas. Sabe o que eu acho interessante? Deus falou para Cornélio: manda chamar Pedro, que ele vai liberar uma unção em você. Só que Deus não tinha nem sequer falado com Pedro ainda. Mas Deus confiava tanto em Pedro, que ele dizia: olha, manda chamar ele lá, que eu vou usar ele para te abençoar. Está entendendo? Falou com Cornélio antes de falar com Pedro. Deus fala para Paulo. Paulo tem uma visão, fica cego, está se convertendo. E ele orando e jejuando, Deus deu ele uma visão de um cara chamado Ananias, que entrava, colocava a mão sobre ele, os olhos dele voltavam e ele era cheio do Espírito Santo. Só que Deus não tinha falado com Ananias ainda. Ananias, tem um cara lá na rua direita, o nome dele é Saulo, o apelido dele é Saulo de Tarso, e ele viu você entrando. Sabe o que isso significa para mim? Podemos ser o tipo de pessoas que Deus confia. Um Ananias da vida, um Pedro da vida.
Deus tem tanta confiança da unção que colocou em você, que Ele vai te entregar em sonhos, em visões para as pessoas. Pessoas vão ter imagens contigo e você nem sabe. Daqui a pouco vem uma ideia, um sopro divino. Mas tem tanta obediência no teu coração. Tem tanto respeito pela voz de Deus. Deus vai te confiar em sonhos, revelações das pessoas. Oh, aleluia. Levante suas mãos mais uma vez. Senhor, está aqui o teu povo. E eu creio que nessa noite é uma noite que o Senhor separou essa igreja para subir de nível. Espírito Santo, eu creio que o Senhor derramando sonhos, visões, imagens sobre o seu povo. Pessoas tão sensíveis à tua voz. Pessoas que não vão ficar agarrados àquilo que um dia receberam, mas vão se mover em obediência à voz do Senhor. E vão ser resposta de Deus aqui na terra. Espírito Santo, se veja como um vaso na mão do oleiro. Ele está moldando o teu coração num nível maior de generosidade hoje. Ele está moldando o teu coração em um nível maior de integridade hoje. De santidade, de reverência. Uau! Uau! Vamos encerrar dando honra a Deus. Como? O alvo da minha vida é honrar a Deus. Mas Romanos 12:10 diz: quanto à honra, dê preferência uns aos outros. Quero te convidar, enquanto a gente honra a Deus por meio da canção, procura alguém hoje aqui para você honrar. Para você encorajar ela. Você dá um abraço, ei, eu te honro. Eu respeito a sua vida. Se vier no teu coração, manifeste generosidade. Pode fazer uma oferta, um presente, se comprometa com uma coisa. Mas fique livre, mas nem toda honra é apenas dar o dinheiro. Você pode chegar para alguém e dizer: meu irmão, eu acredito no seu ministério. Eu confio no seu ministério. Barnabé usou a moral dele para credibilizar Paulo. Você pode ser um Barnabé de alguém aqui hoje e conduzir a pessoa a um novo nível. Queria que ninguém ficasse parado. Vamos praticar a palavra. Quando a gente adora ao Senhor, procura alguém para você honrar, para dizer: ei, eu acredito em você.